Olá, boa tarde, sejam bem-vindas ao novo podcast da Universidade de Coimbra e do Student Hub, As Conversas Monumentais. Hoje temos connosco a Débora Monteiro, médica e criadora de conteúdos que estudou cá na nossa Faculdade de Medicina, e a docente investigadora Clara Almeida Santos, na Faculdade de Letras da UC. Eu queria começar contigo, Débora, o que é que te fez estudar na UC Medicina? É assim, na verdade, eu desde pequena que digo que quero ser médica, portanto acho que eu sempre soube que o meu futuro passava pela medicina ou pelo menos pela área da saúde. A Universidade de Coimbra é engraçado, nem toda a gente sabe isto, mas os meus pais foram ambos estudantes da Universidade de Coimbra e casaram, curiosamente, aqui na capela da Universidade de Coimbra. Portanto, na verdade eu não tive grande escolha. Eu tinha mesmo que vir para a Universidade de Coimbra. Estou a brincar, mas obviamente toda a história desta universidade e o seu reconhecimento internacional pesaram muito a favor, e o facto de eu também ser da Figueira da Foz era a proximidade à família. Um pouco. E então escolhi ficar por aqui. E para si o mesmo, professora, na altura o curso de jornalismo era recente cá na Universidade de Coimbra. De onde é que apareceu o seu fascínio por esta área? Então, desde muito nova, que andava indecisa entre arquitetura e uma parte mais ligada às humanidades, nem sabia muito bem o que é. E fui aconselhada a seguir a área científica, porque se fosse para humanidades já tinha o caminho traçado, e se continuasse a aprender matemática até o 12º ano ainda podia safar-me por algum lado. E quando cheguei ao 12º ano, era aquele ano em que nós tínhamos apenas 3 disciplinas, tinha matemática, desenho e geometria descritiva, e no segundo período decidi que afinal ia mudar de caminho. E tinha aberto de facto o curso de jornalismo há pouco tempo na Faculdade de Letras. Ele começou em 92 e eu ingressei na Universidade de Coimbra em 95. Ainda tentei ir para Lisboa para a arquitetura de interiores, mas o meu pai, enfim, que era professor aqui da universidade, disse: escolhes o que quiseres desde que seja em Coimbra. E pronto, como tinha sempre aquela dúvida, e a minha mãe dizia-me: não, tu sempre quiseste ser professora catedrática de letras, era o teu sonho. Eu não me lembro deste sonho, mas a minha mãe lembra-se. Enfim, ainda estou muito longe, mas de qualquer maneira acabei por vir para jornalismo, e acho que foi uma aposta muito bem feita positiva, na altura, não é? Sim. E têm as duas alguma recordação do vosso primeiro dia de aulas? O primeiro dia de aulas não, eu tenho recordação do dia em que me vim inscrever no curso, que foi precisamente aqui onde nós estamos, na altura ainda era no Polo 1. E como foi esse dia? Eu lembro-me de vir com a minha mãe, vinha assim super nervosa, um novo mundo, finalmente vou para a faculdade, agora é que vai ser. E lembro-me de vir aqui, inscrevi-me e fui logo para a Chada, para ser logo, receber logo as boas-vindas aqui à Universidade de Coimbra, mas para mim foi inesquecível e por acaso há pessoas que eu conheci nesse dia que levo comigo até hoje, portanto, e espero levar a toda a vida. E a professora? Eu, o primeiro dia, lembro-me que tivemos uma aula fantasma, que não sei se é uma coisa que ainda se faz, que era eu ainda tive. uma aula fantasma, que vai um aluno fingir que é professor e dar umas referências bibliográficas. Na altura era em russo e em alemão, e nós, achávamos que íamos ter mesmo que estudar aquilo tudo. E lembro-me, nessa primeira semana, que toda a gente era prachada menos eu, e eu estava um bocadinho incomodada por nunca me mandavam fazer nada da praxe. Eu hoje agradeço que não tenham mandado, mas a praxe não era o que é atualmente. Enfim, eu sei que há praxes muito diferentes, mas era mesmo um método de integração dos estudantes que vinham sobretudo de outras paragens, de outras regiões, e que de facto caíam aqui um bocadinho de paraquedas com 18 anos, um bocadinho desintegrados, e ajudava a conhecerem os alunos mais velhos. E portanto percebia, eu como era de Coimbra, eu também andava mais, enfim, tinha o meu grupo de amigos, e portanto isso também influenciou já conhecia a cidade, influenciou um bocadinho a maneira também como esses primeiros dias se passaram. E Débora, como é que foram os teus primeiros tempos de aulas? Recordações, anseios? O que é que tu achavas que ia ser a universidade quando entraste? Eu não tive uma boa experiência logo de início, porque eu era muito boa aluna no secundário e estava habituada àquele... Quer dizer, eu estudava, mas era um estudar assim tranquilo. Eu fazia os exercícios, fazia os trabalhos de casa e a coisa corria bem. Eu apanhava tudo nas aulas, e depois nós entramos em medicina. Levamos logo com uma cadeira tipo anatomia, em que nós temos que decorar não sei quantos ossos, não sei quantos músculos, não sei quantos... Eu não sei, eu lembro-me que no primeiro semestre só pensava assim: eu afinal sou burra? O que é que eu estou a fazer em medicina? Isto não é para mim? E eu lembro-me de ligar à minha mãe e dizer assim: mãe, como é que eu era a melhor da minha escola e eu aqui pareço a pior da turma? Como é que é possível? O que é que se passa? Mas eu percebi que nós temos que nos reeducar. Entrar na faculdade foi muito aprender que, ok, tu eras a maior da tua aldeia, digamos assim, mas aqui tens de reaprender, tens que ser humilde e perceber que, ok, a forma como estavas até aqui não resulta,
Em medicina temos de marrar, e temos mesmo de marrar, portanto passei um bocadinho mal ali no início, mais com a faculdade e com o estudo, porque em termos de vida académica adaptei-me super bem, essa parte não houve problema nenhum. E a professora, que expectativas é que tinha da universidade? Porque estudou cá no secundário, mas estudar na universidade é muito diferente. Enfim, eu tenho 3 irmãs mais velhas e, portanto, sempre foi algo que acompanhei muito, como é que era o processo, todas estudaram cá, uma em medicina, outra em direito e outra em farmácia. Portanto, a vida da universidade era muito misturada com a vida de casa. As discussões à hora do almoço era qual é que era o curso mais difícil, aquilo era ali discussões rigíssimas à hora do almoço, e quem é que gastava mais dinheiro em fotocópias, na altura ainda havia fotocópias. E, portanto, conhecia muito bem, acompanhava mesmo antes de entrar na faculdade, vinha ver as minhas irmãs ao cortejo, ia aos bailes de gala, porque, enfim, tínhamos essa ligação muito grande à universidade. E, na verdade, sendo de Coimbra é um bocadinho diferente, porque já tinha o meu grupo de amigos muito formado, muito sólido, e então havia aqui quase como uma competição entre os colegas da faculdade e o grupo de amigos de Coimbra. E hoje em dia o que posso dizer é que o meu grupo de amigos mistura pessoas que eram da faculdade com pessoas que já vinham de trás, e portanto essa possibilidade também de juntar esses mundos acabou por ser muito interessante, mas os da faculdade queixavam-se um bocadinho que eu não tinha de dividir o seu tempo por todas as capelinhas, não é? E no meio disso tudo estudava-se qualquer coisinha. Não é? E quando é que ambas sentiram que de facto pensaram, não, eu escolhi o curso certo, este é o curso certo para mim? Quando é que sentiram isso? É assim, eu acho que, pelo menos a sensação que eu tenho do curso de medicina é que os primeiros 3 anos são muito teóricos e a partir do 4º ano é que as coisas começam a ficar mais práticas e começamos a ter mais contacto com os doentes, a ir mais ao hospital, e eu acho que eu nunca fui muito marrona, nem fui muito ter muito boas notas, mas eu florescia, digamos assim, quando tinha um doente à minha frente e quando me davam a oportunidade. Vias propósito, não é? Exato, é isso. Eu sou muito comunicativa, dá para perceber, não é? Eu sou muito de falar com as pessoas e de ouvir as pessoas e de criar aquela relação de empatia, e eu sinto que, se calhar, nos primeiros anos de medicina, pensei muitas vezes, se calhar isto não é para mim, porque tinha falta disso, tinha falta do meu propósito, não o encontrava no meio de tantos livros e tantas coisas para estudar. Mas quando finalmente comecei a ter as aulas práticas e comecei a contactar diretamente com os doentes e começaram os doentes a dar-me aquele feedback positivo de doutora, é tão bom falar consigo, é tão bom estar aqui a falar consigo. E há uma coisa que me marcou particularmente, que foi quando eu estive na medicina interna, que é sempre aquela área que nos marca a todos pela positiva ou pela negativa, mas quando eu estive na medicina interna eu lembro-me que havia um doente que não queria comer. Ele recusava a comida, ele não falava, não interagia, era muito complicado. E eu lembro-me de estar na sala de médicos e de estarmos a falar, a discussão era se lhe colocávamos uma sonda nasogástrica. E eu fui, na altura eu estava encarregue também de falar com o doente, fazer a minha história clínica, eu fui falar com o doente e parecia-me que o doente estava a fazer gestos com a mão. E eu não sei, eu estava a tentar falar com ele, mas realmente ele não interagia. Foi então que ele fazia gestos com a mão e eu pensei, ok, vou buscar um papel e uma caneta, o que é que se pode perder? E de facto ele depois escreveu que era mudo e que não gostava da comida que lhe estavam a dar e perguntou se podíamos trocar por outra coisa. E quando eu percebi aquilo, falei com a equipa de enfermagem e trouxeram-lhe uma gelatina que ele já gostava, ele começou a comer e o doente começou a chorar e olhou para mim e depois escreveu, você é uma boa médica. E eu ainda nem era médica, mas acho que foi aquele clique de, ok, eu realmente consigo ser boa a fazer isto, se eu ouvir os meus doentes e se for boa nesta parte da empatia, acho que posso fazer a diferença. E foi aí que eu senti que estava no sítio certo. E a professora? Infelizmente, tive que estar aqui super comovida a Débora, mas eu infelizmente não tenho essa vocação e acho fabuloso quem a tem, quem sabe o que é que quer e vê-se que é, enfim, que é verdadeiro e que é uma missão. Eu acho que tenho o perfil certo para ser jornalista, que é assim uma especialista em generalidades. Eu acho que a certa altura percebi que podia não fazer qualquer coisa de forma, se calhar, muito brilhante, como a Débora faz, mas conseguia fazer muitas coisas ao mesmo tempo, assim, uma capacidade multitarefas. Que é essencial para um bom jornalista, não é? Pronto, e portanto, se calhar aí a minha falta de qualidade revelava-se uma coisa boa para o exercício da profissão. Eu sou muito curiosa, não é? Gosto, enfim, ao estar aqui a ouvir a Débora, preferia estar a ouvir a história dela do que estar a contar, porque gosto imenso de histórias e de conhecer a história das pessoas. E nesse sentido, e ver qual é que é a melhor maneira de contar uma história, eu acho que a questão das histórias é fundamental no jornalismo e em tudo, não é? Ainda disse a Débora agora a história clínica, não é? Nós temos narrativas
em quase todas as profissões, não é? Nós estamos aqui a contar histórias porque achamos que as pessoas vão gostar de ouvir histórias, vamos para o café com os nossos amigos contar histórias, comentamos as histórias que ouvimos na televisão, na rádio, nas redes sociais e, portanto, acho que me identifico com esta ideia da força da narrativa, mas se calhar percebi isso bastante mais tarde. A professora, depois de passar pelo jornalismo, decidiu voltar à academia e fazer investigação. Porquê é que isto acontece? Qual é que é a sua ideia por detrás do doutoramento e em voltar para a academia? Então, eu fui jornalista de televisão, numa coisa que já não existe, que era o canal Notícias de Lisboa, que foi o primeiro canal 24 horas de notícias em Portugal, depois foi vendido à SIC Notícias. Nessa transição fui trabalhar para a SIC, fazer o projeto pioneiro na altura da SIC Online, e a certa altura fiquei com a imensa vontade de voltar a estudar e inscrevi-me no mestrado em Lisboa, mas por algum motivo aquilo não me identificava muito com aquele mestrado e pensei, então por que não fazer a Coimbra? Vou lá passar alguns fins de semana, era pós-laboral, conseguia pedir a sexta-feira e de facto no decurso do mestrado fui convidada por uma professora para entrar num projeto de investigação sobre a representação das minorias étnicas e da imigração na imprensa e em televisão. E gostei imenso de fazer investigação. Pronto, entretanto, a vida familiar também me puxou para Coimbra e efetivamente pensei que para querer ter filhos como eu queria, não é? Tenho 3, era uma cidade como Coimbra era mais interessante do que Lisboa. Mais simpático. Sim, eu adoro Lisboa e tenho imensa nostalgia e vou lá o máximo que posso, mas sem rede familiar, com um horário de jornalista era bastante complicado e de facto a escala de Coimbra, esta escala muito humana, era uma escala que me agradava e me convidaram para ficar, enfim, não foi logo, fiz uma série de pescates antes, mas comecei a dar umas aulas na Escola Superior de Educação, depois umas aulas na faculdade e continuei a estudar, que de facto ser paga para estudar, para aprender e depois, é um privilégio, não é? É um privilégio imenso, não é? E vamos agora aqui entrar num novo segmento aqui do nosso podcast, que são aqui o momento da partilha de memórias. Fui-vos pedido a ambas para trazerem uma fotografia. Eu queria que falassem um pouco dessa fotografia e que sentimentos, que memórias é que olhar para essa imagem vos traz. Então, a fotografia, eu até trouxe esta fotografia por um motivo muito específico. Foi o facto de que no ano em que eu cartelava e que era o meu cortejo de finalista, caiu a pandemia. Portanto, eu sou finalista de 2020, portanto eu não fui finalista, na verdade. E além disso, eu no ano em que eu seria finalista, também é o ano que nós em medicina fazemos o exame, a prova nacional de acesso à especialidade. E então eu pensei, ok, depois da prova nacional de acesso à especialidade eu vou cartelar, nem que vá sozinha. Entretanto, eu fiz a prova nacional de acesso à especialidade e correu-me super mal. E eu fiquei assim, não acredito, vou ter que ir repetir. Então eu senti que ainda não era aquele o meu fim, aquilo ainda não era o final do meu curso, ainda tinha que estudar mais um ano, portanto dediquei-me, estudei mais um ano e pensei, não, depois da segunda vai-me correr melhor e eu então vou cartelar. Então esta foto cartelada é precisamente 2021, de dezembro, cartelei absolutamente sozinha, convidei os meus amigos, convidei a minha família, o meu namorado e reunimos-nos todos ao pé da cabra e foi aí que eu me tornei finalista. E a professora? Eu trouxe uma que não tem tanto significado, é mais uma fotografia igual a tantas outras fotografias de um cortejo da queima das fitas. E por esse lado acho que é interessante, é uma fotografia que tanto podia ter sido tirada em 99, quando foi, ou talvez 98 ou 97, como agora. Temos um carro da queima das fitas e um grupo de estudantes à frente. Só que há aqui alguns pormenores curiosos nesta fotografia específica, que é, eu estou a cantar, e portanto eu era conhecida no grupo que inventava as letras das músicas todas que cantavam, ainda hoje quando nos reunimos são grandes hits dos nossos encontros. Estou ao pé de algumas das pessoas mais marcantes do meu curso, faltam aqui 2 ou 3, mas está aqui a pequena grupeta, pessoas que hoje fazem coisas muito diferentes. Temos a Sofia Branco, que trabalha na Lusa, 2 amigos grandes, o Hugo e a Ana Pereira, Ana Cristina, que tiveram anos no público e agora voltaram para Penafiel para uma vida mais ligada à agricultura. Assessores de imprensa, e portanto também mostra um bocadinho a diversidade. E sobretudo há aqui um pormenor que eu gosto imenso, é que eu tenho um balão de hélio preso na gravata. Estou toda esbragalada com a gravata aqui fora do sítio
e havia um grupo de amigos que não era o grupo da faculdade, era o tal outro grupo que eu falei há bocadinho, que andávamos todos com... Era esta a maneira de nós nos identificarmos uns aos outros durante a noite e durante o dia do cortejo. Andávamos todos com a gravata pendurada com um balão de hélio. E foi, enfim, foi uma ideia de um amigo, meu maior amigo, que infelizmente já morreu, que era o Rafael, e que era um criativo e assim uma pessoa que nos... Enfim, não consigo deixar de olhar para esta gravata e para este balão sem o evocar. E, portanto, tem aqui muitas camadas. É uma fotografia que parece uma fotografia revela banalíssima e as fotografias, se calhar, nunca são assim tão banais. Pois não, uma fotografia que revela muitos sentimentos, não é? É muitas camadas aqui, sim. Então, e diz-me, Débora, quando é que tu decidiste começar a criar conteúdo para as redes sociais? De onde é que aparece aqui este bichinho também pela comunicação? É assim, na altura em que eu me tornei influencer, como se diz agora, ainda não se falava em ser influencer. Eu comecei a ter um gosto por moda, comecei a partilhar algumas coisas no meu dia-a-dia, ainda antes sequer de ser estudante de medicina. Eu lembro-me quando entrei no curso, foi quando eu tinha começado a ver o Instagram há não muito tempo, eu já tinha alguns seguidores, e até me lembro de ter tido um bocado uma conotação negativa, principalmente dentro da minha faculdade, porque não era uma coisa comum ser social. As pessoas geralmente em medicina viviam muito para a medicina e havia muito esse espírito de grupo que era, não, isto temos que andar todos em manada e um tem de ir para onde todos vão. E quando havia uma pessoa que se destacava por outra coisa, que não era propriamente o curso e o estudo, as pessoas olhavam um bocadinho de lado. Eu lembro-me, inclusive o meu nome de curso era Caloira 32.000, que era o meu número de seguidores na altura. E eu lembro-me que tinha sempre esse lado muito depreciativo. Então eu até acabava nas minhas redes sociais de ocultar a parte de ser estudante de medicina. Eu pensava assim, não, tenho que manter estes mundos separados, eu aqui vou ser não só... Não se podem tocar, hein? Exatamente, aqui vou ser só a Débora Monteiro, partilhar uns looks giros e tratar dessa parte mais social e ter as minhas parcerias, e por outro lado vou ser a estudante de medicina que estuda e que oculta a parte de ser social. Mas foi também mais ou menos a meio do curso que eu comecei a ver o outro lado, porque, por exemplo, eu mostrava que estava a estudar e recebia imensas respostas de pessoas a dizer: fogo, nós vemos sempre o mundo no Instagram tão bonito, as pessoas estão sempre bonitas e arranjadas, ninguém mostra as horas sentadas a estudar, as horas mais chatas. E eu pensei, olha, tem razão, realmente, então se eu sou estudante de medicina, se 90% do meu tempo é estudar, então eu venho para aqui para o Instagram fingir que sou outra pessoa e que estou sempre bonita e arranjada quando passo os meus dias de pijama em casa a estudar? Não, e foi aí que fez o clique, e eu acabei por descobrir um nicho, quando ainda nem sabia o que era um nicho, ainda nem se falava de influencer, que foi começar a partilhar o meu dia, uma coisa tão simples quanto isso, e foi isso que me deu assim aquele boost, sem saber, criei o meu nicho, comecei a ser seguida por muitas pessoas da área de saúde, da área de direito, também da área de jornalismo. E é um nicho que é muito expressivo, acima de tudo. Sim, porque as pessoas começaram a pensar assim, mas porquê é que para ser influencer tem de ser só influencer? Eu prefiro ser influenciada por uma pessoa que faz muitas coisas e que gera o tempo dela entre diferentes coisas e que tem uma carreira profissional importante. E acabei por crescer no mundo digital às custas da minha carreira profissional. Eu acho que isso foi assim um juntar de dois mundos que para mim foi benéfico, porque não preciso fingir que sou mais ninguém, basta ser eu. E professora Clara, como é que vê a comunicação nas redes sociais, como a Débora faz? Isso dava uma unidade curricular, que aliás seleciono, que se chama Comunicação e Redes, no mestrado, mas eu acho que é um mundo fascinante, não é? Não posso deixar de achar, porque permite... O que é que faz? Não é nada de novo, não é? Quando nós até falamos do termo redes sociais, as redes sociais existem desde o início da humanidade. É a maneira como nos relacionamos com os outros. Somos um animal social, não é? Evidentemente, não há sociedade sem redes. O que é que acontece? O que temos que pensar é o que é que estas redes sociais online, portanto, utilizam um canal específico que é a internet, trazem. O que trazem é basicamente a amplificação de tudo. De tudo. Elas não criam, de facto, nada de novo. Sempre houve pessoas que influenciaram outras, não é? Aqui é que se atinge, se calhar, os tais nichos, ou por parte de quem produz ou por parte de quem recebe, e, sobretudo, amplifica os menos moderados, as opiniões dos menos moderados, e por isso amplifica também as polarizações. Só se manifesta quem está muito convicto e muito ciente de determinada posição, para o bem, para o mal, enfim, ou para um lado ou para o outro, sem estarmos aqui a fazer juízes de valor. Portanto, são redes de amplificação. Mas para mim, a virtude maior das redes sociais é esta possibilidade de comunicar diretamente, não é? E de poder trazer algumas coisas boas para a vida dos outros, como faz a Débora, que é mostrar, não, a minha realidade tem uma parte que não é assim tão glamourosa, não é? E que
Enfim, quem faz isto com mais critério, com mais sensatez, pode fazer isto desta maneira, mas sobretudo permite as pessoas falarem diretamente no espaço público, o que tem, obviamente, dá voz às pessoas, não é? Benefícios e desvantagens, mas antigamente, para se falar no espaço público, para se ter voz, era preciso ter acesso aos média, portanto só alguns é que conseguiam, era preciso ter dinheiro para comprar equipamento, para poder montar um esquema qualquer de comunicação. Com um telemóvel, um computador, todos conseguimos fazer conteúdos que todos conseguimos fazer, enfim, salvo seja. Mas há essa possibilidade de poder ser explorada, com o que isso traz como consequência de tudo que é democratizado. Se há muita gente a fazer, aumenta o número de muito mais coisas, mas também aumenta o número de muito boas coisas. O ideal seria que todos percebêssemos os processos de produção, não é? Para podermos escolher e fazer uma coisa que eu acho que é essencial, que é educar o nosso algoritmo, não é? Que é para não acabarmos todos fechados numas bolinhas, que achamos que o mundo é aquilo que nós vemos, porque sabemos que as redes alimentam aquilo que nós já dizemos que é conforme ao nosso perfil. E, portanto, eu às vezes vou dar assim uns likes numas coisas que não laico nada, não é? São um pouco mais aleatórias fora da caixa, não é? Não, tenho que educar o meu algoritmo, senão sei que a certa altura vou estar completamente presa na minha bolha e nem sequer vou perceber que estou dentro de uma bolha. Portanto, às vezes lá faço como o outro, engulo uns sapos e vou dar assim, vou ver algumas coisas que se calhar não veria, mas isso é importante que as pessoas saibam que isso é possível fazer. E a minha filha está a estudar também para estudante de medicina, a mais velha, e estava a estudar para os exames de biologia ano passado, e a certa altura estava a usar mnemónicas. E eu achava que mnemónicas já não se usava, que era assim uma coisa. Eu usei tantas. E eu perguntei, mas quando é que foste buscar isso? Ela, ao TikTok. Eu achei, bem, que bem educado que deve estar o algoritmo da minha. Claro que também tem muita coisa menos interessante do que mnemónicas para estudar biologia, mas de qualquer maneira. De facto é uma ferramenta super útil, e quando vimos falar desta questão do chat GPT, como isto é assustador, tem que ser usado a favor, e se calhar do nosso lado, da parte dos professores, temos que começar a avaliar outras coisas, que não os produtos, claro, temos que avaliar os processos e temos que usar o chat GPT também a nosso favor e utilizar como uma ferramenta, como um início de processo. Não temos que ter medo, temos que... Enfim, se calhar fazer um esforço grande para perceber e para tentar utilizar e perceber que é utilizado. Ele ainda é fácil, porque o chat GPT verdadeiramente é um chato GPT. Portanto, percebe-se muito bem quando os conteúdos são gerados por este... Enfim, é uma das várias ferramentas de inteligência artificial geradora de texto, mas para já ainda se percebe, mas ele também se está a educar a si próprio. Sim. E no final de contas, as redes sociais tornam o mundo mais pequeno. As coisas parecem mais próximas, tudo parece mais próximo. Ou então um lugar muito assustador. Um lugar muito assustador. Um dos dois. Sim. E como estamos aqui a perceber também, a comunicação e a medicina são mais idênticas do que podem parecer na primeira instância. Diz-me, Débora, onde é que a comunicação toca na medicina? É assim, sinceramente, eu acho que, basicamente, se nós olharmos para a profissão de médico, aquilo que nós tentamos fazer é influenciar uma pessoa, apesar disto não ser muito ético por vezes, mas aquilo que nós fazemos é com base naquilo que nós estudamos e naquilo que nós sabemos sobre a doença que nós achamos a pessoa ter, nós vamos influenciá-la de alguma forma a fazer escolhas de vida, a escolher um estilo de vida mais apropriado, a tomar uma medicação que nós achamos que seja o melhor para ela. Obviamente temos que dizer sempre os riscos, mas aquilo que nós fazemos é tentar influenciar aquela pessoa. E mesmo eu agora, enquanto interna de Medicina Geral e Familiar, na Medicina Geral e Familiar nós trabalhamos muito com a prevenção. Então aquilo que eu faço todos os dias é tentar influenciar as pessoas a melhorar os seus estilos de vida, a fazer escolhas mais saudáveis. E se nós formos a ver, uma influencer digital não deve ser isso mesmo. Eu sinto que, enquanto influencer, eu tenho a capacidade de influenciar várias pessoas ao mesmo tempo, 90 mil pessoas ao mesmo tempo, enquanto como médica de família no meu consultório só consigo influenciar uma pessoa ou uma família de cada vez. Por isso, eu acho que na verdade está tão interligado que vendo deste prisma até parece, é tão óbvio, não é? Às vezes à primeira vista as pessoas dizem como é que ela é médica e é influencer? Então, mas eu sendo médica não sou influencer? Todos os médicos na verdade são um bocadinho influencers dentro deles, eles tentam influenciar pessoas, só não têm um alcance tão grande.
claro. E obviamente eu tendo este alcance também tenho uma responsabilidade maior, não é? Porque uma coisa é eu influenciar uma pessoa de uma forma e influenciá-la a tomar um certo medicamento que eu consigo ver dali a umas semanas se aquilo está a resultar ou não e alterar a medicação ou alterar a forma como estou a gerir as coisas. Enquanto influencer, eu deixo a informação para o mundo e não sei muito bem o que é que as pessoas fazem com ela. Então eu tenho sempre uma responsabilidade maior enquanto influencer, eu acho até, porque todo o conteúdo que eu partilho, eu penso sempre, ok, eu enquanto médica diria isto a um doente meu? Eu faço sempre este trabalho, tal como no meu consultório, quando estou a dar um conselho a um doente, eu penso assim, se fosse nas redes sociais a falar por 90 mil pessoas, eu diria esta coisa, e penso nisso, e enquanto influencer faço o mesmo trabalho. Quando vou partilhar uma marca ou quando vou falar de certo produto, apesar de eu nunca dizer diretamente como médica, porque não o posso fazer de modo ético, mas eu penso sempre para mim própria. Se eu estivesse no meu consultório, eu diria aos meus doentes para tomar isto ou para fazer isto. Enquanto médica eu faria isso e acho que é aqui que os dois mundos se cruzam, porque eu sou a mesma pessoa, eu rejo-me nos dois ambientes da mesma forma e pelas mesmas regras. Então tento ser o mais fiel a mim própria e àquele que é a minha carreira profissional, porque na verdade eu em primeiro lugar sou médica. Também sou influencer, mas também em primeiro lugar sou médica. E enquanto médica e influencer, como é que é o teu dia-a-dia e a tua rotina? Caótico, acho que vocês puderam ver que é assim, eu aprendi muito a delegar noutras pessoas e isso ajuda-me bastante. Tenho uma equipa de filmagem que me ajuda, tenho uma equipa que gera o meu e-mail e as parcerias, mas a verdade é que tudo é feito à base de muita organização do meu tempo. E eu ainda hoje partilhei nos meus stories isso que é, por vezes eu planeio tão bem o meu tempo que me esqueço de pôr tempo para mim. Que é uma coisa que eu não penso, porque eu a toda a hora quero estar a fazer coisas e ou tenho um evento da minha unidade, ou tenho um evento enquanto Instagrammer de uma marca, ou tenho um congresso, que eu adoro ir a congressos porque aprendemos sempre mais qualquer coisa, ou então tenho uma saída de amigos. E eu esqueço-me no meio disto tudo que existe também a Débora que precisa descansar. Por isso, eu acho que vivo muito aqui neste limbo de tentar fazer tudo um pouco, e depois às vezes tenho que pôr ali um travão e pensar, ok, além de médica e de influencer e de tudo o que este mundo, todas as coisas boas que estes dois mundos me trazem, é preciso também lembrar-me que sou só humana e que ninguém consegue trabalhar 24 sobre 24 horas. Entrando aqui agora para um outro segmento, temos algumas perguntas na nossa caixa mistério, que são feitas para ti, Débora. Podes tirar uma pergunta e a professora Clara vai-te a ler. Ainda posso tirar. E, portanto, a pergunta mistério é... Então, Débora, o que significa para ti ter-se estudado na Universidade de Coimbra? É um imenso orgulho, posso dizer, com toda a certeza. Aliás, até porque eu até me emociono a falar disto, porque é um imenso orgulho para mim. Até porque, por exemplo, um exemplo prático, eu fiz Erasmus. E eu pensava em todo lado que eu fosse fazer Erasmus que ninguém ia conhecer Coimbra. Coimbra, aqui uma terrinha no meio de Portugal. E na verdade as pessoas não conheciam exatamente Coimbra, mas toda a gente sabia o que era a Universidade de Coimbra. Eu estudei na República Checa e na Eslovénia e em ambos os países sabiam perfeitamente o que era a Universidade de Coimbra. E isso para mim era um grande orgulho dizer que era estudante de Medicina da Universidade de Coimbra. Mas mais do que isso, o orgulho que é para a minha família, para a minha mãe que estudou aqui, para o meu pai, para os meus avós, principalmente, que também são pessoas humildes e sempre foi um grande orgulho ver os descendentes a estudar em boas faculdades. Por isso, posso dizer que realmente estudar na Universidade de Coimbra significa muito mais do que possa parecer à primeira vista e é um grande orgulho pertencer. Eu, assim, que ainda pertenço à Universidade de Coimbra. E pertencerás sempre, todos nós. E recuando agora aqui um pouco para o passado, o que é que mudou na universidade desde que a professora cá caminhava com a sua pasta académica? Este anfiteatro onde nos encontramos, por exemplo, acho que houve um caminho muito bem percorrido a vários níveis. Tudo envelhecer bem, não é? Não sei se é essa a expressão. Se calhar destacaria dois segmentos em que eu noto muita evolução na universidade. Um deles é precisamente a questão das instalações, não é? Eu sou pré, Polo 2, pré, Polo 3 e, portanto, acho que houve um salto muito interessante de expansão e também, mais recentemente, de qualificação dos espaços, não só deste núcleo do século XX, onde nos encontramos agora, não é? do Estado Novo, da alta universitária, mas também todo este esforço de conservação do património classificado pela Unesco. Estamos a celebrar os 10 anos da classificação, portanto também é importante realçá-lo. É um orgulho entrar naquele pátio da universidade e ver, de facto, as obras a avançar e em curso.
E eu acho que, enfim, falar dos edifícios, e se calhar mais importante que os edifícios é o que se passa lá dentro, não é? Eu acho que há uma mudança, uma abertura muito maior da universidade do que havia há alguns anos. Começou há 2 décadas, se calhar, este movimento. E embora esse orgulho todo se sinta quando se vai lá fora, e é verdade, também já tive essa experiência espetacular, mas muitas vezes dentro de Portugal, quando falamos sobre a Universidade de Coimbra noutras cidades, ainda se pensa, velha universidade, cheia de mofo, bafienta, com ideias retrógradas. Bem, não é nada disso hoje em dia, não é? É uma reputação que custa que saia da pele da universidade. E se calhar momentos como este podem servir para alguma melhoria, mas de facto somos da primeira linha em algumas áreas não clássicas. Bem, sabemos que a medicina e o direito, claro que sim, mas em robótica, em neurociências, somos avançadíssimos, e isso se calhar não tem a tradução pública em Portugal que devia ter, porque ainda se pensa, enfim, mesmo tem que se falar disto, mesmo estes episódios recentes que nos colocam na boca do mundo, às vezes custa um bocadinho ouvir, e então, se calhar o problema dos professores de jornalismo, agora pensando um bocadinho nisto, que é, andamos a ensinar aos nossos alunos que good news is no news, e se calhar as pessoas estão um bocadinho fartas de más notícias, e isto também tem danos reputacionais. Não quer dizer que não se noticie o que é mau, obviamente que sim, não estou a dizer o contrário, nem se escamoteie, nem se esconda, mas efetivamente há uma série de preconceitos que era importante não era desmontar, é que se visse o que é hoje e não o que foi há 50 anos ou há 40. Porque nós fazemos e fazemos bem, não é? Sim, muitas áreas, não é? Vemos, e não só na universidade, mas depois numa série de coisas que a universidade ajuda também a desenvolver, na parte cultural. O desporto. Sim, até pelas pessoas que traz para a universidade, o desporto, a ação social, o próprio Instituto Pedro Nunes, que não é ligado à universidade e tem muita massa crítica que vem daqui, que vem de outros sítios e que se junta, não é? E esta ideia da diversidade ser uma riqueza tem que ser proclamada e defendida, e acho que é importante que se veja a universidade para além da capa velhinha. Tal como ela é. Sim, tem tudo. E desculpem estar ocupado tanto tempo com isto, mas é uma coisa que me preocupa, que é em marketing é muito difícil passar esta ideia de 2 ideias contraditórias, e Coimbra de facto é um paradoxo, não é? Que é... Coimbra é tradição. É tradição, e é inovação. Mas toda a gente diz, não se pode dizer o contrário, uma coisa é o seu contrário no mesmo slogan. Portanto, mas efetivamente nós temos, não há futuro sem passado, não é? Nós temos que nos orgulhar muito do nosso passado, mas que ele sirva para construir futuro e para não ficarmos agarrados ao passado. E além disso, Coimbra é também uma universidade de investigação. Débora, diz-me, já pensaste em investigar em medicina? É assim, eu estou neste momento a desenvolver um protocolo de investigação que até é a minha tese final de uma pós-graduação que fiz. Não é na Universidade de Coimbra, mas nada quer dizer que no futuro não passe por aqui. Nunca sou pessoa de dizer que não a um desafio, portanto sinto que também ainda estou naquela fase de fazer o internato, tenho muita coisa no meu colo neste momento, mas não digo que no futuro não possa passar pela universidade. Sei que gostaria muito de dar aulas na Universidade de Coimbra, isso posso dizer com toda a certeza, porque eu adoro ensinar outras pessoas, mais uma vez influenciar, não é? Os professores também são influenciadores. E comunicadores. E comunicadores. Por isso acho que no futuro, se me dessem a oportunidade de dar aqui aulas, aceitaria sem dúvida nenhuma. Investigação. Este protocolo de investigação já me está a dar tanto trabalho. Ainda é só o protocolo. Que teria que ser um desafio bem explorado, mas não digo que não, à partida. E como é que tu concilias a criação de conteúdos com a medicina? É assim, e lá está, como eu disse há bocado, neste momento estou num processo de organizar bem o meu tempo, e sinto que organizando bem o meu tempo consigo fazer tudo. Eu sou uma pessoa muito metódica quando faço as coisas, eu preparo sempre os guiões antes de gravar conteúdos, isso também facilita depois que as coisas se façam mais rápido. Como estou em medicina geral e familiar, tenho, graças a Deus, bastante tempo livre, tenho uma tarde livre por semana, que não é livre, é a minha tarde de gravação de conteúdos.
e por isso, com este método e com esta organização de tempo, eu consigo fazer o impossível para muitas pessoas que me dizem: é possível sim. E passando agora aqui para a nossa pergunta característica do podcast, se a Débora, médica influencer, pudesse falar com a sua versão caloira, o que é que lhe diria? Eu diria: continua a fazer exatamente aquilo que tu estás a fazer. Não importa o que outras pessoas à tua volta digam, tu estás no caminho certo. Eu sinto que a crescer tinha sempre esta dúvida de: será que estou a fazer a coisa certa? Será que a opinião que os outros têm de mim, eles é que estão certos e eu é que estou errada? E sinto que à medida que vou crescendo e que vou aprendendo, e agora que as pessoas chegam ao pé de mim e dizem: tu é que estás bem, que és influencer, isso é que dá, é ser influencer. Eu agora olho e penso assim: olha, ainda bem que eu não liguei para a opinião das pessoas, por isso é que continuo a não ligar para a opinião das pessoas, e neste momento sou influencer e médica, mas ainda há muitas outras coisas que eu quero ser, portanto, isto ainda é só o começo. Ainda há um mundo inteiro de possibilidades para explorar, não é? E se a professora Clara pudesse falar com a sua versão caloira também, o que é que diria? Dizia para estudar mais um bocadinho. não é estudar mais um bocadinho, eu acho que quando nós passamos por aqui não temos a noção do privilégio que é, não é? Poder estar com alguns professores, poder usufruir do próprio ambiente universitário, enfim, para além da diversão. E às vezes penso que se calhar esta minha necessidade de voltar a estudar tinha a ver com um bocadinho mais de maturidade, que me levava a querer ir um bocadinho mais fundo no conhecimento. E se calhar dizia à Clara Caloira para investir um bocadinho mais de tempo nos livros, enfim, e aproveitar mais os professores que de facto tive a possibilidade de ter. Também se calhar havia um bocadinho mais de distanciamento e não havia esta proximidade tão grande com os alunos e tantos trabalhos mais práticos como fazemos agora, e de facto é uma riqueza. E agora no papel de professora também tento que, enfim, não sei se com algum sucesso, mas que os alunos possam partilhar as dúvidas e fora até da aula específica, ficar um bocadinho mais a conversar. Acho que isso é importante também, sentir o pulso para percebermos quais são as necessidades dos alunos e podermos ir ao encontro delas. É um pressentimento meu, eu sou suspeito, mas eu acho que os alunos estão a gostar das suas aulas, professora. E que momentos da vida de estudante é que vocês levam convosco para as vossas vidas? É assim, para mim há um muito especial, que é da minha vida de estudante, que foi ser pedida em namoro em cima do palco da Queima das Fitas. Acho que não há muita gente que possa dizer isto, e para mim marcou a minha primeira Queima das Fitas até. Mas assim, eu sinto que algumas das melhores pessoas que eu conheci de sempre e que espero levar comigo para o resto da vida foram de facto colegas de curso. E acho que esse espírito que Coimbra tem de unir as pessoas, eu não era de cá, eu sou da Figueira da Foz, as minhas amigas que fiz no curso também não eram de cá, eram de outras cidades, e eu sinto que esta capacidade que a Universidade de Coimbra tem e que estudar aqui tem de nos unir, de criarmos uma família fora da nossa família, é das coisas mais importantes. Obviamente o estudo, o curso foram muito importantes, mas sinto que a melhor coisa que eu levo é esta família que a Universidade de Coimbra me deu. Professora, momentos especiais, lições? Tive um momento épico que foi um 15 de Economia Política com a professora Belange Nunes, que era o professor de Direito que nos dava uma cadeira em jornalismo, e tendo sido uma das piores notas do meu curso, levo aquilo assim com uma medalha de honra que eu carrego. Mas estou a brincar. Mas sim, também há esses momentos de Espero que não seja tão má a dar notas. Não, eu sou muito generosa a dar notas. Mas as pautas eram corridas a zero, portanto aquilo era assim, era de facto era a cadeira temida, o cadeirão. Era de facto uma distinção. Mas eu acho que eu concordo com a Débora, são as pessoas, não é? As pessoas e sobretudo quando se consegue passar depois para uma fase que é com as pessoas com quem partilhamos os bancos na faculdade, não falarmos só sobre os tempos da faculdade, mas conseguirmos que isso dê frutos depois a seguir, que sejam memórias que nos unem, mas que não se limita a isso. Fazer com que as relações evoluam, não é? Cresçam. E que conselhos é que vocês dariam aos novos estudantes da Universidade de Coimbra? Àqueles que vão entrar no próximo ano letivo? Aos que vão entrar em medicina desejo muita sorte.
Não, fora de brincadeiras, eu acho que mais do que eu lhes desejo é um conselho para quem está a começar agora, que é: não desistam à primeira adversidade. Eu recebo muitas mensagens de seguidoras que me dizem: ai, eu estou a chumbar a anatomia, como é que tu conseguiste? Porque eu chumbei a anatomia. E eu lembro-me de ir a gincana e de tremer por todos os lados e chumbar na primeira gincana, mas uma coisa que é inerente à minha personalidade era nunca desistir. E eu sinto que hoje em dia, pelo menos é a sensação que eu tenho, não convivo muito com esta nova geração, com pena minha, mas sinto que eles desistem muito facilmente, ou à primeira adversidade sentem logo que não são capazes, isto não é para mim, apesar de eu ter pensado isso, atenção, mas na verdade eles acabam por desistir, ou mais depressa desenvolvem ansiedade, ou entram em negação e acabam por perder a sua autoestima. O meu conselho é mesmo: não desistam à primeira adversidade. A anatomia é horrível para todos, vamos todos descobrir que afinal não somos os melhores, mas no meio disto tudo, se eu conseguir, toda a gente consegue. É o que eu costumo dizer aos meus seguidores. É assim, não é um bicho de 7 cabeças, não façam disso um bicho de 7 cabeças. Não é preciso acabar tudo no primeiro ano logo e ser o melhor da turma. É preciso conseguir fazer as coisas com calma e lá está, lembrarmos sempre de porque é que nós começámos e porque é que escolhemos esta área. Ter sempre o propósito bem presente, não é? Exatamente, mesmo que seja só no 5º ou no 6º ano, como a mim, onde chegar lá. Professora, que conselhos? Eu vejo agora, isto vai mudando muito, mas já estou aqui a dar aulas há praticamente 20 anos e vamos vendo que vão mudando as necessidades e as atitudes e as características dos alunos. E o que eu vejo agora é alguma uma incapacidade de foco, não é? Porque por cima estamos nas aulas com os telemóveis e com os computadores, que são instrumentos das aulas, enfim, faço questão de usar isso como ferramenta nas aulas. Eu acho que é fazer um bocadinho, tentar desacelerar um bocadinho para aproveitar de facto aquele tempo que se está dentro de uma sala de aula. Se calhar temos que rever um bocadinho o tempo que se está dentro de uma sala de aula, porque o tempo de atenção agora não é exatamente o mesmo e as solicitações são imensas. Mas desacelerar para aproveitar. Só avança quem descansa, não é? A Débora também estava a dizer, a frase não é minha, é do padre Vasco Pinto Magalhães, mas só avança quem descansa. E às vezes temos de descansar também um bocadinho o cérebro e tentar não estar com 18 coisas ao mesmo tempo, a responder a mensagens e a pôr likes e a fazer scroll. Se estamos na aula, pelo menos podemos controlar um bocadinho esses instintos que se alimentam, não é? Eu não sou imune a nada disso, também tenho a mesma, mas temos que ter se calhar uma postura quase de desintoxicação, acho eu que é importante, e aproveitar as aulas. Aproveitar enquanto duram, não é? Aproveitar enquanto duram, que estão cada vez mais rápidos os cursos, não é? Portanto, acho que sim. E cada aula pode ser preciosa, e é preciosa. Sim, pode ser. Também se não estivermos a ouvir, nunca vamos saber se é preciosa ou não, não é? E, portanto, acho que seria esse o conselho. Tentar, porque na verdade estar no ensino superior, estar numa universidade é um privilégio. E nós às vezes aqui, mais uma vez, na nossa bolha, Portugal, um país industrializado na Europa Ocidental, é um privilégio, não é? E abrirmos-nos à diferença, podermos aproveitar este momento para conhecer pessoas de outros sítios e cada vez está mais interessante a Universidade de Coimbra desse ponto de vista, não é? Recebemos um número enorme de estudantes internacionais, não nos juntarmos nos nossos guetozinhos, abrirmos essa diferença pode ser muito, muito enriquecedor. E são, de facto, aqui uns anos privilegiados para que isso aconteça. Anos verdes, não é? De muitas cores. De muitas cores, de todas as cores. Todas as cores. Bem, muito obrigado pela vossa presença. Obrigada. Obrigada e muitos parabéns. Obrigado.